Meus irmãos e minha irmã, nós estamos passando por uma Semana Santa. Durante essa semana, nós vamos estudar sobre os últimos dias, sobre as últimas horas de Jesus Cristo aqui na Terra. A palavra hoje é em Mateus capítulo 21, versículo 18 até o versículo 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Esta é uma passagem um tanto problemática para muitas pessoas. Alguns vão até perguntar por que Jesus secaria uma árvore perfeitamente boa. Os críticos da Bíblia, eles ficariam felizes em apontar de que Jesus estava pondo birra e que ele não seria alguém que nós sigamos. Essa história, porém, meus irmãos, ele deve ser entendido além do que os críticos pensam. A passagem começa nos contando de que Jesus, junto com os discípulos, saiu de Betânia para a cidade e no caminho teve fome e achegou-se a uma figueira. Na figueira, não havendo figo, ele amaldiçoou e a árvore logo secou. Nós não podemos ver ou não podemos entender essa passagem sendo uma passagem separada do que aconteceu do episódio de Jesus contra os fariseus, do episódio de Jesus na purificação do templo. Jesus mostra aqui, nessa passagem, o estado de Israel, o estado dos líderes daquela época, os líderes que estavam representando Israel. Eles estavam como aquela árvore, eles eram bonitos por fora, frondosos por fora. Eles estavam mostrando a legalidade e a agradabilidade para as pessoas. Mas eles não tinham o essencial por dentro. Eles, no seu coração, segundo Deus, eles não tinham um coração segundo Deus. E em seguida, mostra como será o julgamento no final, que era um julgamento iminente. Este, meus irmãos, é um bom aviso para cada um de nós, mas um aviso perigoso que o nosso Jesus Cristo dá nesse seu último momento da sua vida. Deus, desde antes da fundação do mundo, tem nos destinado. Ele tem nos moldado e nos dado vida para que hoje nós pudéssemos viver, para que nós vivêssemos para Ele nos nossos corações e ter uma total confiança nele. É bom sermos tudo o que podemos e tudo o que devemos ser nesse mundo, sendo um bom testemunha de Deus e evangelizando. Porém, antes nós devemos uma coisa, devemos ter os nossos corações em par com o nosso Deus. Devemos ter os nossos corações, estar com os nossos corações em sintonia com Ele. Confiarmos nele sem condições, para que nós pudéssemos receber tudo quanto nós pedirmos em oração. Deus abençoe.